Interligados com Ju Gouveia. Oferecimento Supermercados Rex. Só no Rex você tem mais. Olá, está começando o quarto episódio do Interligados com Ju Gouveia. E o Lavras TV sempre trazendo matérias atualizadas e importantes para você e toda a sua família. E hoje trouxemos um tema bem marcante e bem interessante. Nós vamos falar sobre o tema Descomplicando a Adolescência. E ninguém melhor para falar sobre isso do que a Gilmara, que ela é mentora e palestrante. Tudo bem, Gilmara? Tudo bom, Ju? Obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui com você hoje. Gilmara, conta um pouquinho para nós como que é essa sua pegada com os adolescentes. Vamos falar uma linguagem assim mais jovem para combinar com o nosso tema. Com toda certeza. Então, Ju, o meu trabalho ele é especificamente com adolescentes, porque quando meu filho fez 12 anos, hoje ele já vai fazer 19 anos, eu percebi que existe um limbo nessa fase da vida, né? Os adolescentes, eles meio que são abandonados nesse período. Não existem programas de desenvolvimento para o jovem. Então, o meu trabalho é justamente desenvolver esses treinamentos e ajudá-los no desenvolvimento dessa fase da vida, que é uma fase muito interessante e muito legal. Eu vou contar isso para você. Então, eu até tive algumas dúvidas e fizemos uma pauta para poder esclarecer com a Gilmara. É uma dúvida que eu fico sempre ali pensando, né? Qual o período da adolescência, Gilmara? Ah, sim, isso muita gente me pergunta. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é dos 12 aos 18 anos de idade. Mas segundo a Organização Mundial da Saúde, é dos 13 aos 24 anos de idade. E tem um motivo para isso. Porque é no final dos 24 anos de idade que termina a maturação do cérebro humano. Então, o final dos 24 anos, né, o início dos 25 anos, é que marca o início da vida adulta. Que legal, gente. Olha só, eu não sabia. Até cheguei aqui já falando com a Gilmara que eu tinha toda essa dúvida porque existe o pré-adolescente agora também e o adolescente também, né, Gilmara? Sim. O pré também tem uma diferença, né, aí de idade, de meninas e meninos, e marca aí entre 9 e 12 anos. E por que a adolescência é tão rotulada? Então, bom, adultos têm, normalmente têm, às vezes, essa dificuldade de enxergar o adolescente como uma fase, né? Uma fase de graduação para a vida adulta. E é uma fase de muita mudança, muita transformação para eles também. E tem muita coisa que eles sentem ali que às vezes eles nem sabem o que é que eles estão sentindo e eles não sabem como falar isso. E aí o comportamento deles é que define às vezes esses sentimentos. E aí o que acontece? Esse comportamento às vezes é agressivo, às vezes é introspectivo, é um comportamento que a gente acha que é preguiçoso demais, é intolerante demais. Então é rotulada porque às vezes o adulto ainda não sabe lidar com essa fase do desenvolvimento da vida desses adolescentes. E quais são, né, as transformações que estão acontecendo nessa fase dos adolescentes? Olha só, é muita transformação. Mas vamos falar de 3. Física, emocional e social. Física, nós sabemos que eles estão mudando completamente. O corpo que era infantil está mudando e ainda não é o que vai ser na vida adulta, né? Então eles olham para aquele corpo e ainda não aceitam, né? Alguns não aceitam, pelos nascendo de forma às vezes irregular, as espinhas que, né, elas saltam do rosto, né? O cabelo muda, os pelos nascem, então muita coisa muda fisicamente. Emocionalmente, o período da adolescência, a área relacionada às emoções no cérebro adolescente, ela é muito mais intensa. Então eles vão do 8 a 80, muito rapidamente. E a mudança social, né? Enquanto criança, eles fazem amizade muito fácil.
né, tem um conflitozinho ali, eles logo resolvem, né, enquanto crianças. Ou tem um choro e logo a mãe acalenta e tá tudo bem. Na vida adolescente, a questão social, ela muda drasticamente. O adolescente ele precisa se sentir aceito, ao mesmo tempo que o cérebro ainda está desenvolvendo. Essa parte social não está pronta. Então, ao mesmo tempo que ele precisa ser aceito, ele ainda está se desenvolvendo. E como, né, que essas transformações influenciam o comportamento desses adolescentes, Gilmara? Olha só, porque influenciam muito, né? Muito, muito. A comunicação, os relacionamentos, né, os estudos, né, o próprio o autoconceito, né, o se aceitar, tudo isso influencia. E também, né, com a comunicação entre os pais também e os adolescentes, pode ser ajustada, como que pode ser ajustada, na verdade, né, para promover um relacionamento mais saudável e construtivo, porque a gente sabe que esse período é difícil para os pais também lidarem também com os adolescentes, não é isso, Gilmara? Sim, olha só, eu costumo falar que a comunicação, ela é a chave, é o ponto principal para lidar com todo ser humano, para a questão interrelacional, né? E com o adolescente não é diferente. Só que na vida adolescente, para compreender a comunicação com eles ali, a gente tem que entender dois aspectos. O adolescente ele não gosta de ser criticado e ele não gosta de ser julgado. Ao mesmo tempo que ele julga... Ele julga. Ele julga muito. Mas é natural da fase, né? Ele está começando a ver o mundo com os olhos dele, com o filtro de mundo dele. Antes ele via com o filtro e os olhos dos pais. Então agora ele sai ali um pouco, né, daquele sistema familiar e começa a ver o mundo com os olhos dele, tá? Então ele começa a ver que o pai e a mãe não são os heróis da vida dele e também são humanos iguais a ele e têm imperfeições, né? Então ele descobre isso, isso é a grande descoberta do adolescente. Meu pai e minha mãe não são os meus heróis, eles não são perfeitos. Que é natural acontecer, né? Então, isso é o que vem à tona, sabe? Então, a comunicação essencial com o adolescente é uma comunicação assertiva, empática e uma escuta ativa. Pessoal, olha só que tema bacana que nós trouxemos para vocês, né? E eu já vou convidar vocês para entrar no nosso YouTube, Lavras TV, para você estar sempre conectado com todas as nossas informações, as nossas matérias, os nossos jogos de futebol que está ali acontecendo praticamente todos os dias para você. O Esporte em Foco sempre ali atualizado com notícias marcantes. Já vou pedir para vocês aí se inscreverem no nosso canal do YouTube, Lavras TV. Já deixar o seu sininho ativado, porque tudo que for acontecendo no Lavras TV vai chegar primeiro para você não perder nadinha. Tem o Interligados, tem também o podcast aí do Júnior também, Murad, que é muito interessante. Então já se inscreva no canal para vocês aí receberem matérias como essas e demais para você poder aí trabalhar psicologicamente também com a sua família, com a sua comunidade. E com esse tema bem bacana aí hoje, né? Descomplicando a adolescência. Trouxemos aí a Gilmara. E vou fazer mais uma pergunta para ela, que essa daqui foi uma pergunta dos nossos telespectadores. Como que a gente pode ajudar os adolescentes nessa fase tão conturbada? Então, as maneiras de ajudar adolescentes. Primeiro, adulto precisa entender que a adolescência não vai passar, não tem que passar. A adolescência não é uma fase que tem que ser tolerada, não é uma fase que a gente espera passar, ela não é uma virose, né? É dos 13 aos 24 anos de idade, é muito tempo. A adolescência é a fase que a gente tem que nutrir, apoiar, ajudar no desenvolvimento, né? Então, o que o adulto precisa fazer, principalmente os pais? Conhecer quais são as transformações, né, do cérebro adolescente. É isso que o adulto precisa entender. Como que é capaz de ajudar, como ser capaz de ajudar adolescentes a se desenvolver, apoiando e nutrindo a fase. Eu falo que é um período bem difícil, né? É um período bem difícil. Desafiador. Desafiador, né? é desafiador. Assim como qualquer fase da vida, não é?
qualquer fase da vida. A criança também tem suas fases desafiadoras. É muito comum, assim, pai e mãe falar assim, nossa, essa fase da adolescência não devia nem existir. Realmente é desafiadora, mas quando a gente tem técnicas, ferramentas, a gente se desenvolve. Hoje com a internet, Ju, a gente tem muito conteúdo disponível, gratuito. Tem profissional, tem a parentalidade, né? A parentalidade está chegando aí para ajudar as famílias. Então, o papel do educador parental, o papel da educação parental vem para ajudar na estruturação dessas famílias. A família que às vezes quer se estruturar, desde quando casam, é possível fazer isso, um planejamento familiar de como que vai criar os filhos, de como que vai estruturar, né, aquela família em cima de valores. E nós sabemos, né, que você é uma mentora é da família, né, no caso. Educadora parental. Isso. E você trabalha também no Instituto Jovens Brilhantes. Isso. Que vem ajudando também várias famílias, educadores e adolescentes também. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós como que é esse seu projeto. Ah, legal, bacana. Olha só, o Instituto Jovens Brilhantes, ele trabalha com desenvolvimento, na verdade, neurodesenvolvimento para os adolescentes. Nosso foco são os adolescentes. Os adolescentes estão envolvidos em vários ambientes, quer dizer, eles vivem em vários ambientes, familiar, na escola, e nas empresas, né? Porque até os 24 anos de idade, então nós já temos jovens que trabalham. E o Instituto Jovens Brilhantes, então, ele cria formas de fazer com que esse adolescente se desenvolva melhor e tenha condições de viver harmoniosamente em todos esses ambientes que ele frequenta. Então, a gente ajuda com a parentalidade as famílias, a gente ajuda com a formação para educadores nas escolas, e também com treinamentos para os líderes das empresas. Então a gente vem fechando aí todas as pontas para apoiar e sustentar esse jovem para que ele se torne um adulto mais feliz e saudável emocionalmente. E o que a gente pode esperar, né, de um jovem que passa aí pela jornada dos Jovens Brilhantes? Então, a Jornada Jovens Brilhantes é um programa de desenvolvimento de autoconhecimento. Na verdade, é o único do Brasil, viu? É o único do Brasil? É o único do Brasil focado no adolescente. É claro que existem vários programas de autoconhecimento, mas todos focados no adulto, com ferramentas para adultos, né? Se um adolescente quiser fazer esses, ele pode, mas ele não vai ter ferramentas focadas nele. Então, o nosso é focado no adolescente. Um jovem que passa pela Jornada Jovens Brilhante, ele é um jovem determinado. Um jovem capaz de fazer as suas escolhas de acordo com seus valores, né? De acordo com as suas próprias expectativas e não com as expectativas externas e não com as expectativas dos amigos ou dos pais. Então ele se conhece, ele se conecta com a sua essência e é um jovem que se comunica, que se relaciona em todos os ambientes que ele frequenta, seja na escola, seja em casa, seja na empresa. Ou seja, ele é um jovem saudável, tanto fisicamente quanto emocionalmente, e que está construindo a sua vida adulta com significado e propósito. E como que eu faço? Por exemplo, eu sou mãe, tenho um adolescente de 12 anos e eu gostaria muito que o meu filho passasse pela jornada Jovens Brilhantes. Como que eu faço para poder chegar até você, a ter acesso a todo, né, essa parte educacional? Legal, olha, nós temos um Instagram, né, que é o Jovens Brilhantes Oficial, e tem o meu Instagram também. No Jovens Brilhantes Oficial, a gente tem uma comunicação direcionada para os jovens. Ali a gente leva bastante coisa para eles. E no meu, que é Gilmara Canestre, eu falo diretamente com as famílias e com os educadores também. É isso. E você também, eu vejo que sempre dá palestras também, sempre fala muita coisa ali voltada para os adolescentes ali no seu Instagram, né, Gilmara? Sim. Pelo seu Instagram já dá para absorver bastante coisas, né, para descomplicar aí essa adolescência. Já. No meu Instagram tem bastante conteúdo, eu também tenho um canal do YouTube, que é Gilmara Canestre. A gente tem rodado as escolas aqui de Lavras com a turnê Descomplicando a Adolescência. Ah, que legal. É uma turnê que a gente leva palestras sobre neurodesenvolvimento, né? Que é como que o cérebro adolescente
está se desenvolvendo. Então a gente leva isso para os adolescentes, para eles saberem o que está acontecendo. Então a gente leva para os adolescentes nas escolas, para os educadores e para as famílias. Que bacana. E isso só escola municipal estadual ou também escolas particulares? Nós temos todas. Todas as escolas. Sim, todas elas. Achei muito interessante o tema de hoje, né? Descomplicando a adolescência, porque eu já cheguei cheia de dúvidas e já consegui ali sanar algumas dúvidas com a Gilmara. E eu vou te convidar para um segundo bate-papo para a gente estender mais esse nosso papo, que é muito legal. Com certeza. Em uma entrevista só não dá para a gente abordar todo esse tema, que é extenso demais, né, Gilmara? Sim, extenso demais. A gente pode falar sobre habilidades, sobre como ajudar os filhos nesse desenvolvimento vocacional. Tem muito assunto. Aí nós gostaríamos de agradecer você pela sua presença, disponibilizar um pouquinho do seu tempo aí para poder, né, ajudar as mamães e os papais aí de adolescentes, né, nessa fase tão difícil. E eu tenho certeza que você já trouxe muito esclarecimento nessa nossa primeira dinâmica. E na segunda vez agora que a Gilmara vier, vamos abranger mais aí, quem sabe, sobre as meninas, sobre as adolescentes, né? Muito a gente pode falar sobre elas, né? Com certeza. Porque a menina é diferente do menino, Sim, né? sim. Os hormônios, toda aquela parte ali hormonal, da saúde também, né, Sim, Gilmara? tem necessidades diferentes, né? Vai ser um prazer sempre estar aqui com você, tá? Eu que agradeço o convite, né? E é isso. O Lavras TV, então, agradece a você. Muito obrigada, então, e até o próximo aí, Interligados com Gil Gouveia. E você fica aí, ó, direitinho no nosso YouTube Lavras TV, para você acompanhar todas as nossas matérias dia a dia. Até a próxima!